O livro de Juízes ilustra a diferença entre uma reforma religiosa e um reavivamento espiritual. A reforma altera de modo temporário a conduta exterior, enquanto o reavivamento transforma de modo definitivo o caráter interior. Então, vamos lá para mais um capítulo de uma reforma religiosa. Vem comigo! Durante 80 anos, os israelitas tinham vivido um período de paz sob a liderança de Eude, aquele juiz canhoto. Foi um período de paz muito longo, ou seja, o mais longo registrado no livro de Juízes. Mas quando Eude morreu, o povo recaiu na idolatria. Deus então usou um opressor totalmente diferente desta vez. Aliás, Deus pode e vai usar qualquer coisa para chamar a nossa atenção e nos manter alinhados com a sua vontade quando se fizer necessário. Dessa vez foi Jabim, rei de Azor, em Canaã, que tinha um grande exército de 900 carros de ferro comandados por Sísera. Deus amava demais Israel para deixá-los seguir o caminho da idolatria desenfreada. E mesmo Deus lidando com eles dessa maneira, ainda foram necessários 20 anos de escravidão até que Israel clamasse ao Senhor. Deus havia levantado uma mulher corajosa chamada Débora para ser juíza na terra. Ela era casada com Lapidote e, além de juíza, era profetisa. Ela não é a única profetisa mencionada na Bíblia. As outras mulheres são Miriam, Hulda, Ana, as 4 filhas de Filipe, além de outras que se enquadram em 1 Coríntios capítulo 11. Se não era comum uma mulher ser profetisa, mais incomum ainda era que Deus levantasse uma mulher para ser uma juíza em Israel. É que, na realidade, a imaturidade espiritual do povo requeria uma mãe espiritual. E era assim que Débora desempenhava o seu papel. Deus revelou a Débora que Baraque, um soldado israelita da tribo de Naftali, deveria conduzir um exército de israelitas e atrair os soldados de Sísera para uma cilada nas proximidades do Monte Tabor, onde ele daria a vitória a Baraque. Quando foi comunicado sobre isso, Baraque disse que só iria liderar a guerra contra o exército de Sísera se Débora fosse com ele. Não se sabe exatamente por que Baraque fez essa exigência. Talvez fosse pelo fato de ela ser uma profetisa e de ele precisar da orientação do Senhor nos passos para a batalha. E o fato de Débora concordar em acompanhá-lo indica que o pedido de Baraque não estava fora dos planos de Deus, ainda que, ao conceder o que Baraque pediu, Deus tenha tirado a honra dos homens e dado às mulheres. Naquela época, as armas eram escassas em Israel e não havia um exército efetivo. Se compararmos ao grande exército de Sísera com 900 carros de ferro, que era a tecnologia militar mais sofisticada e impressionante da época, concluímos que o que Débora e Baraque fizeram ou realizaram foi, sem dúvida, um ato de fé na promessa de Deus de que eles seriam vitoriosos. Talvez também seja por isso que Baraque é mencionado em Hebreus 11 entre os heróis da fé. Baraque saiu com 10.000 homens sob o seu comando e Débora foi junto. Ela teve um papel importante nessa vitória. Com certeza, ela encorajava a fé de Baraque e seus homens, afirmando que Deus, como um rei, sairia diante do povo para a batalha. E foi o que aconteceu. O Senhor pelejou pelo seu povo e o exército inimigo foi completamente destruído. Sísera, o comandante do exército do rei Jabim, conseguiu fugir a pé e foi parar na tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, que era descendente do sogro de Moisés, Jetro, que era descendente de Midian, filho de Abraão, com sua segunda esposa, Quetura. E aqui a história toma um rumo inesperado. Deus disse pela boca de Débora que uma mulher derrotaria Sísera. Logicamente, o nosso primeiro pensamento é que esta mulher seria Débora, mas Deus tinha outra mulher em mente.
Normalmente, as mulheres tinham suas tendas separadas das tendas dos seus maridos. Quando Jael viu Sísera, logo convidou para esconder-se na sua tenda. Sísera com certeza pensou que seria mais seguro se esconder na tenda de Jael do que na tenda do seu marido Éber. Éber e o seu povo tinham uma relação amigável com o rei Jabim, e Sísera sabia disso. Eles tentavam manter uma posição neutra em uma sociedade dividida. Por isso, o comandante Sísera tinha motivos para acreditar que podia confiar no convite de Jael de esconder-se na sua tenda. Afinal, naquela cultura, ninguém ousava entrar na tenda de uma mulher, exceto o marido. Por isso, nenhum perseguidor pensaria em procurar um homem na tenda de uma mulher casada. Jael lhe deu um pouco de leite em vez de água e o cobriu. E então, com a certeza de ter encontrado uma aliada confiável, o comandante adormeceu. Só que, na realidade, Jael reconhecia Sísera como um inimigo do povo de Deus. E quando viu que ele dormia profundamente, ela cravou a estaca de uma tenda na têmpora dele e o matou. Nas tribos nômades do Oriente, eram as mulheres que armavam e desarmavam as tendas, de modo que Jael sabia muito bem como usar um martelo. E ela usou com tanta força que a estaca atravessou a cabeça de Sísera e penetrou no chão. Jael quebrou um princípio fundamental da hospitalidade. Muitos no mundo antigo a considerariam uma mulher traiçoeira, mas Jael viu ali uma oportunidade de eliminar o inimigo do povo de Deus. E após esta batalha decisiva, a vitória total foi conquistada pelo povo de Israel. Antes de dar uma sentença condenatória para Jael, devemos entender o contexto histórico e cultural dos acontecimentos. É preciso lembrar que, por causa do rei Jabim e de Sísera, os israelitas vinham sofrendo debaixo de um jugo terrível de escravidão há 20 anos. E Deus, através de Débora, falou que era tempo da nação ser libertada. Se o exército cananeu tivesse vencido a batalha, centenas de moças israelitas teriam sido capturadas e violentadas, pois esse era o costume da época. Jael não apenas ajudou a livrar a nação da escravidão, como também ajudou a proteger as mulheres da mais odiosa brutalidade. Ela não fez aquilo em benefício próprio. Havia uma guerra em andamento e essa mulher corajosa deixou, por fim, a posição de neutralidade e assumiu uma posição firme ao lado do povo de Deus. E o próximo capítulo vai nos mostrar um belo dueto de Débora e Baraque. Pena que nós não sabemos a melodia. Eles celebram com um cântico a gloriosa vitória que Deus deu ao seu povo. E através desse cântico nós também vamos descobrir mais alguns detalhes sobre essa guerra e a derrota dos inimigos. Não perca! Até amanhã!